Olá, eu me chamo Rosângela Treichel, consultora técnica do CONASENS. O Estação SUS de hoje é sobre estratificação de risco e uso de ovitrampas no controle de arbovirose. Comigo aqui hoje no estúdio eu tenho o prazer de contar com a Aline Rapelo, que é consultora técnica da Coordenação Geral de Vigilância de Arboviroses do Ministério da Saúde, e com a Cristiane Pantaleão, secretária de Saúde do município de Vaiporã, no Paraná, e nossa diretora do CONASENS. Agradeço muito a presença de vocês aqui, vocês vão enriquecer a nossa conversa. Bom, conhecer as características do território, conhecer as especificidades de cada território é a condição primeira para que a gente possa estabelecer um plano, né, para esse território. Quando o gestor entra, ele vai fazer o seu plano municipal de saúde. Para isso, ele precisa conhecer esse território profundamente para que ele adote as melhores intervenções. Nós estamos falando aqui de controle de arboviroses. O que eu imagino não seja diferente, né? Nós precisamos conhecer esse território para que a gente possa intervir nele. Então, eu gostaria que vocês abordassem um pouquinho qual é a ferramenta ou quais são as ferramentas, né, adequadas que a gente tem disponível para conhecer esse território especificamente no controle das arboviroses. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite de estar aqui hoje participando. A estratificação de risco hoje tem sido considerada uma grande ferramenta para um melhor conhecimento do território. Lembrando que o conceito de controle de arboviroses, durante muitos anos, considerou o território como uma área homogênea, seja em regiões ou seja no estado, mas até mesmo dentro do município a gente tem observado que a adaptação do vetor e também os vários sorotipos virais, a questão da vulnerabilidade territorial, né, diferenças geográficas, climáticas, socioeconômicas, ambientais, são várias as variáveis que acabam demandando dos gestores, pensando no plano, né, de desenvolvimento para controle de arbovirose daquele município, a reconhecer as áreas intramunicipais que demandam de fato uma maior atenção, seja em relação à vulnerabilidade territorial social, ou seja, em relação à vulnerabilidade, aí não é nem vulnerabilidade nesse caso, é o risco mesmo, maior risco de transmissão, onde a gente encontra casos conglomerados, em clusters que a gente costuma chamar, e também as áreas de maiores índices entomológicos, identificados por meio do monitoramento entomológico. Então, conhecer o território exige hoje que a gente faça um bom monitoramento entomológico, que a gente saiba onde estão os casos prováveis nesse território, georreferenciados, que a gente compreenda onde estão as áreas mais vulneráveis em relação a questões sociais e econômicas e, obviamente, demograficamente também. Conhecer o território realmente é importante, porque quando a gente começa a levantar por bairro, por exemplo, quais são os locais que mais a gente encontra água parada, porque tem bairros que é mais piscina, tem bairros que é lixo, que a população culturalmente tem mais costumes de acumular, principalmente material reciclável. Outros bairros encontra mais invasos de planta, outros bebedouros de animais, né? Principalmente bairros um pouco mais afastados, mais populosos, porque hoje até em área rural, desde que seja populosa, a gente está encontrando a larva do mosquito Aedes aegypti. Então, é importante que o secretário de saúde, os trabalhadores do SUS, né, porque esse todo mundo tem que saber dessa informação e a sociedade em geral, né, conheçam. Então, onde mais está encontrando água parada? Segundo, está tendo caso positivo? Onde está a maior concentração? Né? Isso realmente faz a diferença. E uma questão interessante que a gente viveu, eu estou secretária de saúde de Vaiporã, no Paraná, né? E lá nós somos município sede de região e a gente recebe muita gente de outros municípios. Então eu tenho um acúmulo de pessoas muito maior na região central, né? Que é onde fica o comércio, as unidades que atendem a população. O mosquito gosta
tanto dessa região que eu tenho muita dificuldade de reduzir o controle, né, da população de mosquito nesses locais. Então, a gente tira, por exemplo, eles no início estavam em lixo, em depósitos de água da chuva, porque o comércio, mesmo sendo uma região comercial, tinha muito depósito de água da chuva. Quando nós conseguimos eliminar, eles começaram a ir para as placas de trânsito e semáforo, porque as placas de trânsito e semáforo estavam abertas, chovia dentro, não tinha nenhum furo para escorrer a água, e os mosquitos começaram a migrar, né, e colocar os ovos nesses locais. Então, tem que entender um pouco assim como que funciona tanto o mosquito quanto a questão epidemiológica, né? Acho que é isso que funciona, né? Eu queria que vocês abordassem um pouco como é que a gente pode construir essa estratificação de risco. A gente conhece algumas metodologias para conhecer o risco das famílias, né, das comunidades, mas especificamente para a arbovirose, como é que a gente pode construir essa estratificação de risco? Quais são as metodologias que a gente pode usar? Certo. Primeiramente, eu gostaria de abordar o risco epidemiológico, né? Porque, mais uma vez, repito, são conceitos de risco, porém, que consideram variáveis diferentes. Quando a gente fala de estratificação de risco, hotspots, pontos quentes, a gente está pensando em casos prováveis. Então, casos que foram notificados, foram excluídos, né, o que não era a arbovirose, e ficaram então apenas os prováveis. E nesse sentido, a construção começa a partir de uma série histórica de 10 anos, mais ou menos, e daquele município, considerando os bairros que tiveram maior número de casos prováveis ao longo desse tempo. Então, num determinado ano, há 10 anos atrás, vamos supor, 3 bairros se destacaram em relação aos casos prováveis. No ano seguinte, novamente foram esses 3 e outros 2. No outro ano, apenas 2 daqueles 3 entraram, e assim sucessivamente a gente vai avaliando essa construção que considera tempo e espaço, então é uma análise temporal e espacial, e a partir daí a gente identifica quais bairros tiveram mais repetições ao longo do tempo e espaço, sendo considerados, então, áreas de persistência de transmissão ao longo dos anos, e provavelmente são áreas que, mesmo recebendo os cuidados de controle vetorial, da atenção básica, por algum motivo, e aí entram outros fatores também envolvidos, continuam sendo grandes áreas de transmissão. Uma vez identificados esses hotspots, aí sim, são áreas quentes, ao longo de uma série histórica de 10 anos, é possível direcionar ações de controle vetorial, de capacitação para manejo clínico, por exemplo, de ações intersetoriais, como, por exemplo, mobilização junto com outras áreas, como os bombeiros participam bastante dessas ações, serviço de saneamento urbano também participa bastante dessas ações. A partir daí, focalizar, dando ênfase a essas áreas consideradas prioritárias, para que a gente consiga otimizar recursos humanos e atingir um resultado mais específico a partir dessas áreas. E o interessante é que, apesar da gente identificar os pontos quentes, os bairros que tiveram essas repetições de casos prováveis ao longo do tempo, também são considerados os bairros vizinhos, o que a gente chama de método rainha, na estratificação feita pelo método GI. Nesse método rainha, a gente sabe que o território brasileiro, ele não é perfeitamente desenhado. Os bairros têm aqueles polígonos, né, são diferentes. Então, e o vetor, por sua vez, também ele não tem limite, não tem fronteira para circular. Então, apesar da gente identificar alguns bairros específicos como sendo áreas de grande transmissão, na estratificação de risco, que considera esse critério rainha, também são considerados todos os outros bairros que tocam, né, pensando em território mesmo, nos limites daquele bairro que foi elencado, e a partir daí esses bairros também são trabalhados, considerando aí a mobilidade do vetor
e a diferença territorial específica de cada município. Todas as fases do ciclo biológico do vetor podem ser monitoradas e o ideal, no mundo perfeito, seria a gente ter o monitoramento de todas elas para ter uma compreensão completa do comportamento do vetor. Só que isso é inviável nos dias de hoje. Então, pensando no custo-benefício de todas dessas possíveis formas de se monitorar vetor, a Ovitrampa, ela traz 2 indicadores muito interessantes para a gente entender se o vetor está se multiplicando mais ou se ele está aumentando o seu território naquela área. Um é o índice de densidade de ovos. É possível a gente identificar a partir da leitura da palheta, numa lupa, se em comparação aos meses passados, aumentou ou diminuiu densidade de ovos, né, volume de ovos naquelas palhetas. E com isso a gente imagina que a população também esteja crescendo na mesma proporção do aumento do número de ovos e entrar com as ações de controle nessas ovitrampas, nessas áreas ao redor das ovitrampas. Enquanto que o índice de positividade de ovos, ele vai me dizer se aquela palheta daquela ovitrampa que estava implementada no mês passado que estava negativa, isso é, não tinha ovos, esse mês passou a ser positiva. No mês que vem, além dela, outras ovitrampas ao redor passaram a ser positivas. Isso está mostrando uma expansão do vetor no território. Então, cada indicador, ele traz para a gente uma resposta, um reflexo de o que o vetor está fazendo, entende? E com isso é possível a gente avaliar o risco entomológico. O ideal é juntar as 2 ferramentas de risco e colocar no mapa onde estão as ovitrampas densamente povoadas, né, com ovos, ou aonde estão as ovitrampas que estão positivamente persistentes e onde estão os casos, para a gente poder agir impedindo que o ciclo se complete. Ou seja, dentro de um mesmo município a gente não tem as áreas todas iguaizinhas, né? Não são homogêneas. Não. E do que você coloca, a estratificação de risco me ajuda a olhar para os lugares onde eu preciso intensificar a minha ação, seja ela o controle vetorial, seja as minhas ações multissetoriais, né? A gente não vai nunca dar conta das arboviroses só a saúde, a gente precisa do envolvimento de outros setores, e também no direcionamento da nossa força de trabalho, né? Eu posso colocar a força de trabalho que cada vez é mais escassa, a olhar preferencialmente, prioritariamente para aquelas áreas que me sinalizam que precisam de maior intervenção. E aí, Cris, você já fez isso, né? Você já adotou a estratificação de risco no seu território, você já usa a Ovitrampa como monitoramento. Queria que você contasse um pouco. É isso mesmo, Trechel. E eu até faço uma chamada agora, todos que estão assistindo Estação SUS, esse é um programa para toda a equipe assistir, toda a equipe e a sociedade. Olha quanta informação interessante, né? São novas estratégias para serem usadas com as estratégias que já estão em andamento. Então, todo o trabalho que a gente já faz no município com relação a combate à dengue, o trabalho dos agentes comunitários, dos agentes de endemias, de educação e saúde, de envolvimento da sociedade, de controle, de bloqueio do mosquito, né? Olhar os pontos estratégicos, além de tudo isso, então, trabalhar também com a estratificação e com a Ovitrampas. Então, o que foi o interessante disso? A primeira coisa, colocar o agente comunitário e o agente de endemias para entender todo esse processo e a importância deles trabalharem integrado. A outra questão também foi envolver toda a sociedade, principalmente os outros setores da prefeitura. Porque, por exemplo, quando eu trabalho com a estratificação de risco, né, e eu consigo identificar os pontos focais, eu tenho que direcionar todo o trabalho das equipes, direcionar o trabalho de educação e saúde junto com as igrejas, com a sociedade civil, com os presidentes de bairros, principalmente naqueles locais. Então, todo esse processo de estratificação de risco, eu tenho que trazer a comunidade junto para entender, para trabalhar junto comigo. E com relação às ovitrampas, também tivemos que envolver toda a sociedade para entender que muitas vezes no início eles não querem receber essa armadilha, porque eles falam, você vai colocar dengue e depois você vai notificar, né? E eu não quero ter a larva da dengue em casa, vai que vira mosquito rápido, né? Então, você tem que trabalhar muito com educação e saúde, e para isso você tem que ter envolvimento da sociedade.
E aí, quando você identifica, né, começa a colocar essas armadilhas, né, que são as ovitrampas na cidade inteira, e começa a dar positivo em alguns locais, e eu tive locais que, em questão de 4, 5 dias da ovitrampa lá, a gente identificou mais de 400 ovos na paleta, né? Então, a gente entra em desespero, porque daí você tem que rapidamente identificar de onde estão vindo esses mosquitos. E cada bairro é de um jeito. Então, tem bairro que a gente tinha área de preservação ambiental e que estavam perto dos córregos, porque quando chovia, a água ficava parada, então teve que ter o meio ambiente, os serviços urbanos e a sociedade junto com a gente para conseguir mobilizar e eliminar a água parada daquele bairro onde estava a ovitrampa positiva com muitas larvas, né, encontradas. Teve bairros que o problema maior identificado depois da ovitrampa positiva era lixo, então eu tive que mobilizar toda a equipe, né, que faz a catação do lixo, para focar principalmente, né, fazer um movimento com a comunidade, pedir para a comunidade limpar o quintal. Então a gente movimentou um mutirão de limpeza onde a gente identificou. Então não só a ovitrampa ela serve para me ajudar a olhar onde está tendo mosquito, né, a questão epidemiológica para eu entender onde está o caso positivo, mas eu também tenho que saber quais são os utensílios que estão tendo água parada naquele local para conseguir remover e fazer a ação. Então, mas o que foi legal, porque como a gente tem um número de pessoas, de agentes comunitários e agentes de endemias, e eu repito mais uma vez a importância da gente trabalhar integrado, limitado, então eu direcionar o trabalho dos profissionais nos locais com maior problema, fica muito mais fácil da gente controlar. Então, essa foi a primeira vez que eu usei essa soma de estratégias, né, porque não é só uma estratégia, são todas, né, envolvendo toda a sociedade no movimento da colocação de ovitrampas, da estratificação de risco na educação e saúde, e realmente o resultado ele é imediato, questão assim de dias já começa a controlar mais a presença do mosquito. Então, realmente dá certo e vale a pena você que está assistindo esse Estação chamar todo mundo para participar e assistir junto e conhecer esse novo formato de trabalho no controle da dengue. Embora, Aline, ovitrampas esteja apontado desde o nosso diretrizes de 2009, foi uma tecnologia não tão difundida, né, em todo o nosso território nacional. Então, eu penso que valeria a pena você explicar um pouquinho do que nós estamos falando mesmo? Claro. Naquela época, as ovitrampas, assim como as larvitrampas, elas eram mais preconizadas em municípios que não tinham a presença do vetor, para tentar identificar precocemente a entrada do vetor. Isso ainda pode ser usado, né? Na verdade, as ovitrampas elas ainda podem ser usadas em municípios que não são considerados infestados, que são pouquíssimos hoje em dia. Quando comparados àquela época, a gente teve uma ampliação do número de territórios considerados infestados, que a gente tem praticamente quase todos os municípios. São poucos contados, em poucos números mesmo, aqueles que não são considerados infestados. E nesses é fundamental ter um método de vigilância para monitoramento entomológico, que pode ser a larvitrampa ou a ovitrampa. Se for a ovitrampa, melhor, porque uma vez identificado, a malha já está instalada para que as ações já possam ser direcionadas de acordo com os indicadores que ela vai apresentar. A larvitrampa ela é um potinho, é um método muito simples de implementar no município. É necessário fazer um grid com o uso de um software de georreferenciamento espacial. Normalmente, softwares gratuitos são utilizados, o Ministério sempre utiliza softwares gratuitos disponíveis para o público, e a partir daí fazer uma rede com uma distância de 300 metros, entre 300 e 400 metros, a depender da capacidade de recursos humanos e infraestrutura do município. 300 metros é o considerado ideal, é possível fazer um grid homogêneo no território e começar a monitorar esses pontos a partir daí. Mas se trata de um baldezinho preto, que a gente coloca água dentro, e que vai mimetizar um ambiente
que a fêmea busca para fazer a oviposição, para colocar seus ovos. A gente insere uma palheta de Eucatex, que é um material bem baratinho também de se comprar, cortada, e um atrativo ali dentro. Normalmente o levedo de cerveja tem sido amplamente utilizado nos municípios. Aquele local, ele de fato vai chamar a atenção da fêmea, que vai buscar colocar seus ovos ali, entre outros lugares também. Não vai ser só na ovitrampa. Mas, colocando na ovitrampa, a gente vai ter o reflexo do comportamento daquela fêmea na região. Então, é muito importante que haja uma periodicidade de troca dessas palhetas, para que a gente impeça que esses ovos colocados ali se tornem larvas e que venham a eclodir. Então, considerando o ciclo biológico do mosquito e também as variáveis climáticas que a gente tem no país, entre 5, 7, 10 dias a gente tem o ciclo completo do vetor, né, numa determinada localidade. Então, normalmente 1 semana é o período máximo considerado para troca dessas palhetas e remoção da palheta com os ovos e encaminhamento para o laboratório e, novamente, ou coloca a ovitrampa em uma outra região, não precisa fazer sempre semanal se não houver capacidade operacional para isso. A gente sabe que recursos humanos são escassos, de fato. É possível fazer um planejamento de gestão de pessoas, de modo que enquanto uma equipe monitora numa semana esse bairro, o outro bairro já foi monitorado na semana passada, depois troca, ou se forem áreas frias, é possível o monitoramento até mensal. Dentro das áreas quentes, a gente de fato preconiza que seja semanal até quinzenal, nas áreas quentes epidemiológicas, né? E nas áreas, entre aspas, aí, frias, que são aquelas não prioritárias em casos, esse monitoramento pode ser até mensal, facilitando e diminuindo a intensidade dos trabalhos das equipes de campo. E a partir daí a leitura da palheta é feita numa lupa, no laboratório. A Fiocruz disponibiliza um vídeo muito didático na plataforma, tem no YouTube, tem também na plataforma da Fiocruz, com o pesquisador José Bento, que é um grande parceiro do Ministério da Saúde, em relação ao monitoramento da resistência dos inseticidas em relação aos insetos. E ele que também é uma técnica que é necessária fazer, né, para a definição das moléculas que vão ser usadas no controle vetorial, precisa de aplicar a ovitrampa para se coletar esses ovos e entender quais inseticidas que os insetos estão resistentes ou não, e definir a partir daí as novas aquisições nacionais. E esse vídeo ele se aplica perfeitamente bem às equipes de campo que vão implementar sobre a forma de monitoramento entomológico. E só para trazer mais um extra, além de monitorar, né, o comportamento do vetor no território, direcionar a ação, cada vez que a gente elimina uma palheta dessa, com milhares de ovos, como a Cris falou, 800 ovos você removia, né, a gente está eliminando do ambiente dezenas, centenas, até milhares de ovos, dependendo da localidade. Entende? Então, também é uma forma de controle vetorial. E Cris, você tocou no assunto que eu acho que vale bastante a pena a gente falar mais um pouquinho, né? Da necessidade de articulação entre os ACEs, os nossos agentes de controle de endemias, e os nossos agentes comunitários de saúde, nos seus processos de trabalho, né? A gente sabe que desde a PNAB isso é amplamente propagado e divulgado, e muitos municípios já conseguiram articular esses processos de trabalho, mas da importância nesta pauta, né, específica, a gente está aqui falando de controle de arbovirose, o quão é importante que esses profissionais saibam do que é que nós estamos falando, né, conheçam esse território e que possam trabalhar de forma articulada. Primeiro, a gente tem que reforçar a importância do trabalho do agente comunitário e do agente de endemias no território. Cada vez mais a importância do trabalho deles, né? E de maneira integrada. Tanto que o curso Mais Saúde com a Gente, que já está na segunda turma, a primeira turma formou mais de 180 mil alunos, agora estamos com mais de 150 mil alunos, então já está sendo a maior parte dele feita de maneira integrada, né, das 1.275 horas, 1.000 horas é feito de maneira integrada, e entendendo a importância dos dois
no território e dos dois trabalhando de maneira integrada, né? Por quê? Muitas vezes o agente comunitário de saúde tem um maior vínculo com a família. Então, eu identifiquei, por exemplo, igual a Aline trouxe, nos últimos 5 anos, uma área com maior frequência de casos positivos e de encontrar larva naquele local. Muitas vezes, quem vai ajudar a eliminar esse problema, a controlar esse problema, não é o agente de endemias, é o agente comunitário, que é ele que tem um vínculo maior com a família. Então, pode ser que a gente tenha nesses locais de maior problema, maior concentração de problema, de número de casos positivos, onde a gente encontra mais larvas, a gente tenha acumuladores de lixo, pessoas com problema mental, idosos com problemas de locomoção que não conseguem abaixar para fazer a eliminação do criadouro. Então, quem mais vai conseguir olhar e falar, não, deixa, eu ajudo a controlar, é o agente comunitário. Então, o agente de endemias levanta as informações e passa para o agente comunitário apoiar no controle. Sem esse trabalho integrado, nunca que a gente vai conseguir melhorar e resolver o problema. Da mesma forma, o agente de endemias, ele pode chegar numa casa e fazer uma vistoria e pedir a carteira de vacina daquela casa, que hoje é problema, a gente tem problema com cobertura vacinal, né? Então, aproveitar, como é que está a vacina da sua família? Traz aqui, já que eu estou assinando o documento, né, da dengue, deixa eu já dar uma olhada na carteira de vacina. Então, é um apoiando o outro, ou então ele está indo fazer bloqueio num território que tem uma gestante de alto risco e que faltou na consulta. O agente comunitário pode avisar, já que você está indo fazer bloqueio lá, avisa a minha gestante que ela não veio consultar e ela precisa vir, ou então avisa o meu hipertenso que ele não veio fazer a consulta. Olha que legal quando a gente trabalha de maneira integrada, né? Os dois têm uma função importante na promoção e na prevenção. E aí, sim, é por isso, então, que a gente alerta, né? Todo esse conhecimento que a Aline disse, da estratificação de risco, tem que ser feita de maneira integrada. Não adianta só a equipe de vigilância em saúde identificar os problemas de maior concentração, de maior risco epidemiológico, de maior risco entomológico e guardar a informação para eles, né? Essa informação tem que ser passada para toda a equipe, principalmente para a sociedade. O médico mesmo, ele tem que saber que quando ele está atendendo a população do bairro, onde está concentrado o maior problema, porque a hora que ele receber alguém com sinal e sintoma, com febre alta, ele já vai saber que a pessoa é do local que está com mais problemas com relação à dengue. Então, ele já consegue facilitar o diagnóstico naquele momento. O enfermeiro, hora que ele está fazendo a triagem, né, e ele começou a receber 5 pessoas de uma vez só, com febre alta, dores no corpo, na hora ele já tem que conversar com a gente de endemias e com a gente comunitário para saber, olha, lá é onde vocês estão encontrando ovitrampa positiva, lá, como é que estava a contagem dos ovos na última verificação da ovitrampa? Deu positivo? Porque apareceu 5 pessoas do mesmo local com sintomas de dengue. Se deu positivo, a gente já tem que correr com bloqueio. Então, olha como que é interessante a integração. Então, essas aulas, elas são importantes, lógico, para formar, porque hoje nós temos técnicos em agentes comunitários e técnicos em agentes de endemias. Olha a importância disso, né? E além disso, a gente pode também chamar os outros profissionais para assistirem essas aulas, para aprender a importância de trabalhar integrado e conseguir um melhor resultado. E nesse sentido, Cris, eu gostaria de aproveitar a oportunidade e chamar o Luiz Cláudio de Souza, presidente da FENASSE, e a Hilda Angélica Correia, presidente da CONAX, para falar para a gente da importância dessa articulação entre as categorias no controle das arboviroses. Gostaria de convocar cada um de vocês, agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, a intensificar as ações integradas no território. É fundamental que juntos possamos fortalecer as iniciativas de controle das arboviroses, com foco especial na luta contra a dengue. Somos os profissionais que mais têm acesso às residências de casa nesse município, desse vasto país.
O nosso papel é crucial no enfrentamento de um problema que afeta diretamente nossas comunidades e que vem se agravando de forma alarmante. Por isso, mobilize suas comunidades, engaje suas equipes e assuma com orgulho o papel fundamental de ser agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias no nosso Brasil. Olá, companheiros, agentes comunitários de saúde, agentes de combate às endemias de todo o Brasil. Hoje eu trago um recado muito especial à nossa categoria. Convoco aqui a todos para darmos as mãos e cada vez mais fortalecermos a integração de nossas atividades nos nossos territórios de atuação, principalmente focado nesse instante na questão da dengue. A dengue que está aí com os índices cada vez mais altos, a dengue que está matando pessoas e a gente precisa das mãos para controlar, né, nos índices toleráveis. Dizer a vocês que a nossa participação também dentro do domicílio, com os nossos comunitários, é envolver, é trazer a responsabilidade também do usuário de estar olhando o seu ambiente, do seu território, do seu domicílio, olhando os seus quintais, olhando as plantinhas, olhando a questão do lixo, como estamos acumulando o nosso lixo, para que a gente possa também responsabilizá-lo nessa questão da saúde, que é o direito dele, mas também é o dever de estar cuidando. Eu queria que vocês abordassem um pouco isso, né? Como é importante esse envolvimento da sociedade, como é que a gente pode fazer isso? Certo, isso é fundamental. A capacitação das equipes de campo, sejam ACEs ou ACS, trabalhando integrados, e a partir daí se apropriarem dos conceitos corretos da estratificação de risco, epidemiológica, das novas tecnologias, da nova forma de trabalho no campo, considerando o território heterogêneo, e a partir daí explicar para a sociedade, na hora de fazer a visitação, por exemplo, senhora, vou dar um exemplo, sua residência, seu bairro, se encontra hoje numa área considerada de risco para dengue ou para as arboviroses, e a partir daqui a gente conta com a colaboração da senhora para receber a Ovitrampa na sua residência, e explicar muito claramente o que é a Ovitrampa, por exemplo, que vai ser feito um monitoramento, que não vai se desenvolver vetor ali, e de fato cumprir para que isso não ocorra. Porque algumas falhas que possam ocorrer, né, na implementação das Ovitrampas, a sociedade vai achar ruim, de fato, ter um criadouro dentro da sua casa. Vai contra o que se preconiza. A comunicação é fundamental, a interface com a comunidade e que cada agente se aproprie, né, de cada uma dessas tecnologias, desde a estratificação até métodos um pouco mais complexos, para que possam replicar e repassar e explicar isso, e com isso a gente tem um alcance global, pensando em território, todo mundo falando a mesma língua, né, e fazendo acontecer de uma maneira que dê certo. E sem contar que 90% aproximadamente dos locais onde a gente encontra água parada é dentro das casas. Então, se eu não envolver a sociedade, eu não vou conseguir melhorar nunca, né? Porque é bebedouro de animal, que as pessoas tendem a não lavar com bucho e sabão, só troca água e acham que aquilo é suficiente, né? Esquecem de limpar a calha, né? A calha tem que ser limpada pelo menos uma vez na semana. Ralos e dentro de banheiro que não são usados, esquecem de tampar. Vasos de planta, que a gente sempre fala, não precisa do prato embaixo do vaso, é só aguar com mais frequência, né? O armazenamento de água da chuva tem que ser num local muito bem preparado, com torneira, tampa, e a maioria das pessoas não tem isso, né? Armazena em tambor escuro, que ainda é onde o mosquito mais gosta, e baldes, né? Então, isso é gravíssimo, fora o lixo. Então, se 90% dos casos estão dentro das casas, em locais que precisa da atitude da pessoa para mudar, eu tenho que envolver toda a comunidade, senão eu não vou conseguir melhorar essa situação. Bom, muito feliz, né, com as novidades que vocês trouxeram aqui hoje. Fica mais claro a cada dia que nós precisamos realmente mudar nossos processos de trabalho, assim como o Vitor ele se modifica, nós também temos que mudar a nossa forma de trabalhar, né?
Então, eu espero imensamente que esse ano a gente possa incorporar essas tecnologias nos nossos municípios brasileiros e agradecer de coração a presença, o compartilhamento de conhecimento de vocês. Eu tenho certeza que foi bastante enriquecedor e que vai ajudar bastante os nossos gestores nos seus territórios. Todas essas informações que a Aline trouxe para nós hoje estão disponíveis no site do Ministério da Saúde. Nós encerramos por aqui o nosso Estação SUS de hoje e assista este e os demais programas no canal Mais Conazens e no YouTube. Foi um prazer estar aqui com vocês.